governador, ou o senhor paga o que o Lerner nos pagava, ou vai ser agredido dia e noite. Eu disse o seguinte, eu não vou pôr o dinheiro da educação na mão da rede de televisão. Então, o que eu fiz para não me achacarem mais, eu fiz o seguinte, eu mudei o orçamento e tirei o dinheiro da imprensa privada. E passei a trabalhar com a TV educativa e com algumas rádios que, com contribuições modestas, levavam a mensagem do governo estadual. E acontecia o que está acontecendo com o Bolsonaro. Claro, dois lados diferentes, Requião, num posicionamento político totalmente adverso ao Bolsonaro, mas acontecia de ter, entre aspas, uma certa perseguição, não é, Requião? Você veja, a coisa estranha é que, nesse aspecto, eu sou obrigado a concordar não com as bobagens do Bolsonaro, que é um doido, o entreguismo de alguns militares que estão com ele prejudicando o Brasil, o povo, a soberania, mas essas redes de comunicação achavam que mandavam no Brasil. E eu simplesmente tirando o dinheiro do orçamento, não adiantava nem me pressionarem mais, porque não tinha de onde tirar dinheiro como eles queriam. Agora, em determinados momentos, em assuntos que diziam respeito à necessidade de uma comunicação ampla, eu utilizei todas as redes. Mas eu fui achacado. E você sabe que não nasci para ser achacado, não me elegi governador para estar na mão dos donos das redes de comunicação. Prefiro vocês, dessa rede alternativa, interessante e verdadeira, a qual eu me exponho hoje e, com toda a franqueza, quero conversar com vocês sobre o Brasil, sobre o Paraná, sobre a minha cidade, junto com o meu sucessor na política, que é o Maurício Requião, meu filho, que está tendo um comportamento cá entre nós exemplar. Só me causa orgulho. Requião Filho, você aceita esses elogios ou vai falar, não, pai, não é bem assim? Já viu alguém recusar elogio, Tavinho? Se ele não aceitar, eu deserto. Viu só? Maurício, Requião Filho, vou te perguntar, você faz parte de um exército de um homem só, sendo a oposição do governador Ratinho, porque parece que há uma hegemonia da mídia, há uma hegemonia das pesquisas, parece que o Ratinho surfa tranquilo, e você é um dos únicos, se não for o único político da Alep, que pontua alguns casos, alguns momentos do governo Ratinho que não seriam, ou que seriam supostamente indícios de uma má administração. Eu faço parte de uma minoria na Assembleia, sim, que faz oposição. Mas é porque eu gosto de exercer o meu mandato. Eu fui eleito para fiscalizar, eu fui eleito para defender o interesse público. O menino Rato, ele pediu de presente para o papai o governo do estado. O seu pai fez uma campanha massiva de televisão, rádio e jornais. E a população votou no Rato Pai. E nós elegemos o hamster. O problema é que os meus colegas, os deputados que estão comigo hoje, muitos deles novos deputados, se entregaram rapidamente à velha política. É mais fácil ser da situação, é mais difícil ser oposição. Eu não consigo favores para os prefeitos, eu não consigo pequenos favores para as cidades onde eu consegui voto. Eu tenho que ir na unha, tenho que ir no braço, eu tenho que lutar pelo meu espaço. Ultimamente, Davinho, grandes amigos nossos, inclusive amigos meus e seus, que estão à frente de rádios e televisões e jornais, receberam da própria Assembleia e do governo do Paraná uma indicação que deputado da oposição não deveria ter espaço. O Rato não sabe lidar com críticas, o Ratinho é um menino meio mimado ainda e ele não gosta de ser cobrado ao vivo. Tanto não gosta que nós estamos no meio de uma pandemia, Tavinho. E o governador ainda não disse a que veio, não tomou posição, não colocou a cara, não dá entrevistas e sequer comenta os seus próprios decretos. Na entrevista com o Ratinho Júnior, somente com perguntas previamente aprovadas pela Casa Civil. Requião, você ajuda o teu filho a fazer a lição de casa? Sumiu o teu som. Volta agora, volta aqui. Vamos lá. Tudo bem? Você ajuda o teu filho a fazer a lição de casa? Você pega as pautas da Assembleia, fala, filho, isso aqui
o Ratinho está pecando, está errando, vá por esse caminho? Afinal... Não, o Maurício tem experiência suficiente para se autodeterminar. O meu foco hoje é mais a macroeconomia, a geopolítica brasileira, que foi aonde eu vivi nesses últimos anos. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, com 170 e poucos países. A minha sede era em Bruxelas, na Bélgica. Eu fiz reuniões na Itália, eu fiz reuniões na França, em Portugal, no leste europeu, na Letônia, na Estônia, e convivi com os principais líderes do mundo, condutores da economia. Então, eu aproveito, mesmo sem mandato e aposentado pelo INSS, esse meu tempo e esse isolamento do coronavírus para tentar socializar o que eu aprendi na discussão do projeto no Brasil. Agora, o problema do Ratinho é que o Ratinho estava despreparado para ser governador. Você viu que o Maurício não agrediu a figura pessoal do Rato, mas ele não tinha condição de ser governador de estado. Ele foi financiado por grupos econômicos, teve apoio dos interesses do pai na televisão, mas ele não tinha conhecimento suficiente para governar o estado do Paraná. E esse é o problema desses novos políticos. Se bem que o Ratinho não é novo político, né? Ele está nesse jogo e faz muito tempo já. Então, o que nós vemos é a ausência de comando no estado do Paraná. Não sabe o que fazer. Não tomaram medidas concretas sobre esse Covid-19. Tem gente morrendo por isso. Uma coisa frouxa. De repente, o dono de um bar faz uma manifestação, eles resolvem abrir os bares e volta com intensidade maior a contaminação. Proíbem o trânsito nos parques públicos e abrem bares e academias de ginástica. É um bando de gente que não tem noção do que está fazendo. É por isso que eu lastimo. Está mal assessorado, mal formado para ser governador. E é o resultado dessa história de tirar políticos experimentados do processo. Imagine você vai tomar um avião numa tempestade. Você quer como piloto um aprendiz ou um velho piloto que já passou por 10 ou 15 tempestades? Essa frase, essa construção não é minha. É do Kennedy, nos Estados Unidos. E posteriormente também do Obama. Nós temos que entender o que estamos fazendo, temos que ter um projeto. Qual é o projeto do Ratinho? O sucesso da televisão do pai, que é um sujeito talentoso na comunicação. Mas, cá entre nós, politicamente, ideologicamente, tudo é um horror. Eu não sou inimigo deles, eu sou amigo do Paraná e do país. Maurício, quais são, na sua opinião, os 3 principais pontos fracos do governo Ratinho Júnior? Antes de mais nada, falta de comando, né? O governador não governa, ele terceirizou a sua cadeira e a sua caneta e nós não temos nenhum programa. O Paraná não tem hoje um programa de geração de empregos. O Paraná não tem hoje um programa de industrialização. O Paraná não tem hoje um programa de educação. Ele tem um escritório para financiar investimentos privados. Querem terminar de privatizar a Copel, terminar de privatizar a Sanepar. Durante a pandemia, todas que nós estamos tendo, durante a crise econômica que nós estamos tendo nesse momento, o governador Ratinho apresenta um plano de investimento em grandes obras de infraestrutura com grandes empreiteiras. E os nossos produtores rurais abandonados, os nossos pequenos e microempresários, que são quem gera emprego nas cidades, abandonados. O governo não fala em abrir mão de R$1 de imposto, de rever tarifas de água e luz para a indústria e empresas. E está falando em fazer grandes obras e grandes investimentos. Nas propagandas do governo, a maioria dos investimentos que eles falam são investimentos privatizando, né, aquilo que o Paraná levou uma vida inteira, uma história inteira para construir. É um menino, é um bom menino, mas é um menino. E não tem a capacidade de chamar para si a responsabilidade. Inclusive, nesse momento de pandemia, esse traço da personalidade desse menino, como governador, é o que a maioria dos prefeitos do Paraná reclama. Ele falou, não se preocupem, prefeitos, vocês estão em ano eleitoral e as decisões serão difíceis, serão decisões que irão incomodar muita gente. Pode deixar que essa cruz eu carrego.
E até agora, todos os decretos do governo são simples recomendações, deixando a bomba estourar na mão dos prefeitos. Então, a principal característica desse governo é a falta de comando, a segunda é a desorganização, fazem tudo às pressas, de uma maneira pouco estudada, eles não fazem planejamento, eles pensam numa ideia que vai dar o lead da matéria, vai sair bem na imprensa, mas não pensam nem sequer na execução dessa ideia. Então, tudo nesse governo tem um começo, mas não tem um fim. É um governo de muita iniciativa e pouca, entre aspas, acabativa. Nada vai para frente. Requião, com relação ao governo Bolsonaro, nós sabemos que o poder não é solicitado, não é pedido, ele é tomado. Né? E quando a criança está quieta em casa, a mãe acha que ela está aprontando. Você sem mandato, pode ser que transpareça que você seja uma criança quieta. O que você anda aprontando, o que o senhor anda aprontando, ou esquematizando, ou mentalizando com algum grupo de poder, o senhor está tendo diálogo com o PT? Não. Eu converso com todos os partidos e tem gente do PT que eu aprecio muito. Mas eu, no Senado da República, fui oposição à política do PT. Tanto no governo do Lula, por causa do Meirelles, e no governo da Dilma também. Principalmente a política econômica. Agora, eu não sou idiota nem safado para não reconhecer a importância do PT na melhoria de vida da população. O erro foi que o PT fez uma política social-democrata, atendendo demandas populares, mas fez um acordo com o capital financeiro. No governo do PT, os bancos tiveram lucros historicamente respeitáveis, bateram recordes de lucros históricos na existência da banca no mundo. Agora, veja, era uma frente ampla o governo do Lula e o governo da Dilma. Era uma frente tão ampla que na hora que resolveram derrubar a Dilma, porque queriam impor o jogo do capital financeiro, 5 ministros da Dilma, que eram senadores, abandonaram os ministérios e foram para o Senado votar no impeachment da presidente. Isso é frente ampla. Então, a Dilma foi obrigada a recuar no início da sua política de retomada do desenvolvimento, botou Joaquim Levy, que era uma verdadeira barbaridade no Ministério da Fazenda, e o pessoal saiu. Lembra? Fernando Bezerra, do PSB, com Eduardo Campos. Imagina o que seria a eleição do Eduardo Campos com o Fernando Bezerra articulando tudo. Hoje é o líder do governo do Bolsonaro. Eduardo Braga, quem mais? O Crivella, são 3, quem mais? Eram 5, não me lembro no momento do nome dos outros. Isso é frente ampla. Nós temos que ter uma frente ampla, mas nos limites do amor ao Brasil, do respeito à soberania e, fundamentalmente, Tavinho, do respeito aos trabalhadores. Quero repetir aqui com você, eu repito sempre. Quando eu fui candidato a prefeito de Curitiba, eu era deputado estadual. Eu ia para a periferia e dizia o seguinte: uma árvore partida por um raio é apenas uma árvore, é um lenho rojado à beira de uma estrada. Não é mais do que isso. Até que o homem, com a sua inteligência e o seu trabalho, se debruça sobre ela e o transforma num bem econômico, numa mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa. Só o homem, com a sua inteligência e o seu trabalho, constrói. Agora, como, de repente, nós entregamos o comando do mundo ao capital financeiro, que não é nem o capitalismo industrial? A minha posição é a posição do Papa Francisco. O capital é bom se ele for investido numa fábrica, produzir bens e garantir salários aos trabalhadores e condição de vida digna às suas famílias. Mas o capital não pode comandar o mundo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, diz a Bíblia. E o Mamon bíblico não é nem mais nem menos do que uma palavra que em hebraico significa dinheiro. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro, ao Brasil e ao dinheiro. E nós estamos nessa onda. Você veja, eu tenho tido decepções enormes, mas está me aprendendo a entender a sociedade. Eu fiz 3 governos no Paraná que foram considerados excepcionais. E eu tinha uma bancada que me apoiava, mas eles queriam ir além, eles queriam os favores, eles queriam provavelmente que dirigissem dinheiro a um município e escolhessem o empreiteiro que queria financiar sua campanha. Eles se bandearam todos para o lado do Beto Richa.
E o Beto Richa acabou na cadeia e provavelmente hoje com uma tornozeleira no pé. Eu estou com uma aposentadoria de R$ 2.700, mas posso falar com você de cara aberta na revista Fix. Então, eu acho que é isso. Nós precisamos insistir, porque o Brasil não pode ser escravo da política externa dos Estados Unidos, nem da União Soviética. Nós somos um país grande demais para não termos uma proposta de desenvolvimento e do processo civilizatório aberta. Agora, o PT colocou muita gente em situação melhor. Os trabalhadores passaram a viajar, a comer 3 vezes por dia. Veja que coisa maravilhosa. E esses malucos venderam a Sanepar. A nossa Sanepar hoje está privatizada. 80,3% das ações foram vendidas por Lerner, Beto Richa e Ratinho, que faziam parte do mesmo grupo. Isso é uma coisa horrível. Então, a água privatizada tem que resultado? Está faltando água em Curitiba, por exemplo. O preço subiu. Mas os militares lá atrás tinham inventado o que se chamava de subsídio cruzado. Eles criaram empresas estaduais. Essas empresas estaduais podiam ser associadas a empresas municipais. Nas grandes cidades, um número enorme de residências, elas tinham a possibilidade de um faturamento amplo, com preços moderados, razoáveis. Esse faturamento financiava a sua expansão, a melhoria dos seus equipamentos e possibilitava que a Sanepar estadual financiasse investimentos em saneamento e purificação de água em municípios pequenos que não interessariam a ninguém, porque eles não têm escala para serem economicamente viáveis. Isso é do governo militar, isso é uma maravilha. Agora, hoje estão dizendo que o Congresso votou a privatização da água. Me perdoa, não foi isso. A privatização já era possível. Tanto que, através dos deputados de merda do Paraná, das legislações anteriores, com a resistência de meu filho e de 10 ou 12 íntegros personagens da Assembleia Legislativa, acabou autorizando o Lerner, o Beto Richa, a vender as ações e privatizar a nossa empresa. O que eles votaram ontem foi um marco que impede o subsídio privado. O interior não pode mais participar voluntariamente do processo da Copel, tem que fazer uma licitação. Transformaram a água numa mercadoria definitivamente e providenciaram, de certa forma, o fim das empresas públicas. Então, o que nós temos hoje é a tarifa mais alta do Brasil, no Paraná, talvez, das mais altas do Brasil, não tenho o dado exato, enquanto você sabe, Tavinho, que no nosso governo, por 8 anos, ela foi congelada, foi o melhor serviço, a tarifa mais baixa do país, e grandes investimentos cruzados no interior todo. Eu fui governador. 340 projetos tinha o meu governo. Está nesse livreto aqui que a minha amiga Carolina Catani selecionou e fez de forma de um dicionário de um índice. Não tem mais nada. Eles só estão pensando em fazer negócio. Querem vender agora a Copel Telecom, a comunicação da Copel. Você sabe que era o melhor sistema de comunicação do Brasil? E que, graças ao fato de ser público, eu pude levar internet de banda larga para as nossas escolas no interior do Paraná inteirinho, com fibra ótica. Hoje, eu não sei por que a Copel não está funcionando direito mais. Eu já tenho tentado fazer algumas lives e, de repente, a minha imagem não sobe, sobe o som. Foi o que aconteceu agora conosco aqui. O nosso som no começo aqui estava até fora. E a nossa internet é boa, é boa. Mas é Copel, é Copel, sem dúvida. 200 mega para baixar e 150 para levantar. É excepcional. Mas não está funcionando bem. Não funciona 5% disso? Dei uma olhada. Eu não estava com 300 por 150. Eu estava com 40 já. Uhum. E de repente some tudo. A impressão que eu tenho é que estão esculhambando tudo, sucateando para poder vender. Porque é isso que está na cabeça deles. As negociatas. Então, vamos lá. O Congresso não votou a privatização da água, mas abriu o caminho para facilitar a privatização e destruir as empresas públicas. O mundo inteiro que privatizou está voltando atrás nisso. Berlim, Paris, a Inglaterra, o prefeito está preocupadíssimo com o aumento dos preços e a caída da qualidade. Então, essa gente está pensando em negócio e negociata. São os financiadores de campanha
estão atrás disso tudo, sem projeto algum. É verdade que eu fui governador mais de uma vez, mas eram 340 programas, panela cheia, irrigação noturna, financiando o sistema de irrigação com juros de 1% ao mês, Tavinho? Não, ao ano, para pequenas e grandes empresas. Trator solidário, programa do leite, melhorando a nutrição de crianças nesse estado inteiro, 1,5 milhão de crianças. Então, nós conseguimos fazer coisas maravilhosas. Não fizemos mais, porque eu era governador do estado, não era presidente da República, com limitações operacionais. Então, o meu sonho agora, e por isso que eu tenho um prazer danado de estar conversando com vocês, e ainda com a parceria de meu filho, do Requião Filho, é que nós podemos discutir essas coisas, levantar essas opiniões, para que cada vez um número maior de pessoas entenda qual é a diferença do governo liberal entreguista, que não respeita a soberania, que não respeita o trabalho, de um governo popular. Nós temos que olhar na crise que estamos vivendo agora, que não é pequena. De janeiro a março, o Guedes já tinha derrubado o produto interno brasileiro em 1,5%. Nós vamos chegar no fim do ano com uma redução entre 6% e 11%. Crise. Você é de Ponta Grossa, né, Tavinho? Você sabe que a semana passada já assaltaram um caminhão de frango para poder comer na estrada. Era aquela situação antes do governo do Lula, com aquelas medidas moderadoras sociais-democratas. Nós vamos entrar numa crise enorme. E nós precisamos, para enfrentar essa crise, temos uma proposta nacional, suprapartidária, de retomada do desenvolvimento, inspirado no que fez a Alemanha nos anos 30, os Estados Unidos com o New Deal, a Alemanha com a nova política alemã, o Japão, inspirado no que fez até a União Soviética, que acabou fracassando com o degelo e com a reconstrução, a glasnost e a perestroika. Nós temos que olhar o que deu certo, o que deu errado, e formular um projeto modesto, sem muitos exageros. Que não seja o projeto covarde, frouxo e vergonhoso dessa frente política que quer remover o Bolsonaro, mas que não diz uma palavra a favor do trabalhador e contra a política econômica e a submissão do Brasil aos interesses de outros países. Mas um projeto que não seja exagerado na pretensão e que não possa ser sustentado depois. Projeto meio, moderado, restabelecendo a democracia, viabilizando o referendo revogatório sobre essas doações de empresas públicas estratégicas, voltando isso tudo para a mão dos brasileiros, para a construção do projeto civilizatório do Brasil. E que, acima de tudo, respeita o trabalho, que é muito mais importante que o capital. Não somos escravos do mamão, digo eu e o Papa Francisco a vocês. Requião Filho, seu pai acabou de dizer que você é seu sucessor. Seu pai foi senador, foi governador, e agora nós teremos a eleição para a Prefeitura de Curitiba. O que é que você me diz? Eu digo que aqui em Curitiba, o nosso PMDB, o nosso MDB, teve alguns problemas. O MDB tem um problema sério hoje com a democracia. Nós ganhamos 2 convenções que não foram homologadas aqui por problemas de foro íntimo de alguns representantes do nosso partido. E hoje eu vejo o MDB aqui de Curitiba com pouquíssimas chances de lançar um candidato. O nome do Requião Pai foi aventado por um grupo de pessoas e causou uma certa paura no grupo político que toca Curitiba. Seria muito interessante. Mas Curitiba hoje tem os seus pré-candidatos, estão montando, e eu estou debruçado sobre o governo do estado do Paraná. Eu acho que parar o que nós estamos fazendo agora para lançar, nesse momento, uma candidatura à Prefeitura de Curitiba com o meu nome, por exemplo, seria abandonar a Assembleia e o trabalho necessário para botar freios no atual governo. Então, eu vejo com muita tranquilidade o cenário aqui de Curitiba e estou aguardando os nomes que serão apresentados e as propostas, acima de tudo, que serão apresentadas para a cidade. Mas eu posso falar por mim, eu não sou candidato. E é o grupo que quer lançar o Requião, eles ainda têm que convencê-lo. Roberto Requião, a briga do Moro com... Oi, desculpa, pode falar.
Requião. Eu não sou candidato a prefeito. Agora, eu, quando fui prefeito, fui considerado, pelas pesquisas de opinião no Brasil, o melhor prefeito do país. É claro que hoje eu sou muito melhor do que quando comecei. Quando comecei, eu participei de um curso de planejamento urbano da Fundação Getúlio Vargas, sou pós-graduado em planejamento urbano. Passei em primeiro lugar. Assumi a prefeitura e tive que ter uma batalha com aqueles feudos incluídos e organizados dentro da prefeitura de Curitiba que queriam impedir qualquer prefeito de governar. Eles estavam lá defendendo os seus interesses, fazendo lobby aqui e ali. Consegui fazer uma bela administração, com gente muito boa, com uma equipe muito boa. Mas hoje, como disse a você, eu estou focado na macroeconomia, na geopolítica. No entanto, se de repente houvesse um movimento, me apresentasse uma pesquisa, Requião, tudo o que a canalha disse contra você foi assimilado pela população que entendeu as mentiras. Você sabe que, inclusive, Joyce Hasselman, aquela bichona alterofilista, o Frota, diziam que eu tinha uma aposentadoria de R$450 mil por mês. Eu fui deputado estadual, prefeito de Curitiba, governador 2 vezes, senador 2 vezes. Governador 3 vezes, senador 2 vezes. Minha aposentadoria do INSS de R$2.700. Mas essas coisas, através do WhatsApp, das mentiras, acabaram mexendo na cabeça dessa gente. Curitiba, o Bolsonaro fez 74%. O Bolsonaro é fora da casinha. E ele não é a minha preocupação. A minha preocupação é o liberalismo econômico e o Guedes. O Bolsonaro é um doido que está no picadeiro do círculo, vestido de chicharrão para distrair a opinião pública, enquanto vão tirando o direito dos trabalhadores, soberania do país, entregando água, entregando petróleo, entregando tudo mais. Então, eu acho que nós temos que focar na conscientização da população, que nós precisamos de um modelo econômico diferente, que o liberalismo econômico faliu na Europa, faliu no mundo, está deixando a Alemanha em palpos de aranha, impede a formação de um governo decente na Espanha, que nós temos que construir um projeto com a nossa cara, um projeto que venha no embalo da construção do processo civilizatório brasileiro. Mas eu não me recuso a participar. Só que acho que hoje ainda, com Sérgio Moro me entusiasmou tanto, Tavinho, no começo. Mesmo. Ele começou a levantar os picaretas aqui do Paraná, do PT, desses partidos todos. Mas, de repente, o Sérgio Moro, sobrecarregado de processos, ia 1, 2 vezes para os Estados Unidos. E começou a condenar só quem era nacionalista. Não vou dizer a você que não tinha muito corrupto também. Em todos os partidos, não só no PT. Aliás, o PT tinha menos que os outros, né? Estatisticamente se vê hoje. Mas o Sérgio acabou sendo um instrumento de destruição da nacionalidade. E ficou 1 ano e 6 meses grudado no saco do presidente da República, como está o ratinho hoje grudado no saco do Bolsonaro. Não tem a personalidade própria. Os bandidos da turma do Bolsonaro não eram investigados. Ele dizia, não, os filhos já estão resolvidos, o presidente já resolveu com os filhos. Ele queria ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Não tinha posição política, era um oportunista político. E como juiz, no começo me entusiasmou, porque a corrupção no Brasil era endêmica e precisava e precisa ser combatida hoje. Quem privatiza água no Brasil tem que ir para a cadeia. Eu me incomodo menos com a prisão do Queiroz do que esses caras que no Senado da República 65 senadores votaram a facilitação da privatização e a exclusão na continuidade da população pobre da água, que é um dom de Deus e absolutamente necessária à vida. Falta que eles queiram privatizar agora o sol, o ar e as praias. Mas você sabe que isso não é uma brincadeira e nem uma ironia. Querem privatizar as praias, sim. Ah, é? Então, nós estamos numa situação muito ruim na mão dessa gente. E tentaram, né, senador? Alguns são idiotas e os outros são corruptos mesmo. Senador, tentaram instituir uma taxa para geração de luz solar, não tentaram? Tem uma coisa aí sobre isso. Tentaram cobrar a geração de luz solar. A minha pergunta E privatizar as companhias de eletricidade. Sim, a minha pergunta era sobre o Moro mesmo. Desculpa, governador. A Copel estava tendo um prejuízo brutal por ano, 340 milhões.
Eu não sou mágico. Eu levei a ferro e céu. fogo à seriedade. Eu reconstruí a Copel sendo sério, botando gente séria. Eu terminei, a Copel apresentava um lucro anual de 1 bilhão e 400. E mesmo assim eu congelei a tarifa de energia elétrica. Eu dei 1 bilhão e 300 milhões por ano para a economia do Paraná. As pessoas não pagavam o preço absurdo da luz, da energia, mas podiam investir nos seus negócios, nas suas compras, e a economia do Paraná começou a girar, gerando emprego, inclusive. Sim, a minha pergunta era sobre o Moro mesmo. O meu filho me passou um pito aí. Deixa o Tavinho fazer a pergunta. Não. Está ocupando tempo demais. Que isso, não, tá excelente. Inclusive, estamos batendo recorde hoje aqui em Fix Talk Live com o ex-governador, ex-senador Roberto Requião e o seu filho Maurício Requião Filho. A minha pergunta era sobre o Moro mesmo, que o vinho virou vinagre muito antes do que a gente imaginava. É um sintoma de um desmoronamento do governo do Bolsonaro, como o que aconteceu com o governo PT devido à corrupção? A corrupção continua, e o Moro era mais para de babar dos filhos do Bolsonaro. Você vê, ele teve que sair para o Queiroz ser encontrado? Tem cabimento isso? Não tem, né? Então era o desejo de ser ministro do Supremo e tal. E cá entre nós, podia ser ministro do Supremo. Bastava que ele tirasse aí um tempo para estudar direito, que ele não entende disso. Olha, muito obrigado. Eu vou me despedir do Maurício, do Requião Filho, deputado estadual, um mandato de excelência na oposição ao governo Ratinho Júnior, uma oposição séria, contundente, responsável, né? Então, Requião Filho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter participado da Fix Talk Live. E eu deixo a câmera da revista Fix e o microfone, os dois liberados para suas considerações finais. Obrigado, Tavinho. Obrigado a toda a equipe da Fix. Obrigado a vocês que estão assistindo a gente. Realmente é um trabalho árduo ser oposição e ter oposição com embasamento. Não é o não pelo não, é o porquê não, né? E eu tenho essa liberdade de aquilo que for bom no governo, eu poder apoiar. E aquilo que for ruim, eu posso dizer não, denunciar, fiscalizar e cobrar. Ainda estou esperando alguma coisa boa. Às vezes, do atual governo, a gente tem saudade até mesmo do governo Richa. Mas continuaremos firmes fazendo oposição e convido ao seu público a conhecer mais o meu trabalho no nosso Instagram, Requião Filho, ou no Facebook, Requião Filho, ou na minha página, requiãofilho.com.br. Olha aqui. Então aguarda aí, aguarda que nós estamos colocando. Tem TikTok também agora, vocês estão colocando, tem até olha, o arroba Requião Filho até no TikTok. São meus convidados para conhecer mais o nosso trabalho e ver um trabalho sério de defesa do Paraná, da nossa gente e da nossa terra. Muito obrigado, Requião Filho. Maurício, já te despedi. Você quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer uma pergunta para o Requião, né? Quando é que o senador Requião vem tomar uma cachaça no Tito? Que a última vez que eu encontrei foi no lançamento do livro Pelos Bares do Paraná, né? E esses dias me perguntaram, quando é que o Requião vem a Ponta Grossa? Eu fiquei muito triste com o falecimento do Tito. Agora, cachaça eu tomo em casa. E dá boa. Tem algumas de Morretes fantásticas. E cá entre nós tem algumas mineiras muito boas. E do Morro da Fumaça em Santa Catarina. No Tito eu tomo chopp dele. Chopp. É isso aí. Maravilha. Eu senti muito a morte do velho Tito. São os filhos que tocam agora o Boteco. Sim. Boteco, um dos mais maravilhosos botequins do Brasil. Eu, quando passo em Ponta Grossa, não deixo de dar uma passada lá. E a próxima vez que eu passar, o Maurício vai ligar para vocês, vamos tomar junto muito chopp lá e vocês pagam a conta. Com certeza. Maravilha, combinado. Muitas vezes o Maurício, quando estava morando aqui em Ponta Grossa, morou um tempo, né? Ia lá na Fix tomar café comigo. Né? A mãe do Mauro ainda fazia aquele pão com manteiga na chapa nos lá. contava, né, Tavinho, dos carros que nunca poderíamos ter, né, da comida dos cachorros. A conversa era... Continuamos sem poder ter os carros. Continua sem poder ter os carros? Continuamos sem poder ter os carros, mas nós também. Continuamos firmes. Pai de gêmeos, Maurício, né, não tá dormindo. Tá dando bastante trabalho, Maurício? Dá muito trabalho, ainda mais agora com a pandemia, onde as crianças estão 24 horas por dia, né, em casa, e nós somos responsáveis
inclusive pelo ensino deles, porque o EAD para crianças de 5 anos é uma loucura. E de vez em quando eu largo lá na casa do pai para eles curtirem um pouco o avô e a avó e eu ter uma folguinha, mas faz parte, tá? É ruim, mas é bom. Não sei se você me entende. Entendi. Olha, Roberto Requião, nós somos admiradores da sua pessoa como político e também da sua postura. Teve uma vez que você estava dando entrevista para alguém assim e eles estavam com uma marcou, né, Tavinho? Eles estavam com uma câmera amadora e você falou: não dou entrevista para Randy Ken. Aí nós montamos esse estúdio aqui e a gente comprou a última palavra em tecnologia de câmeras. Depois o Requião vai poder ver editado, porque só está vendo a minha imagem aqui, mas vai ver os inserts que a gente coloca, tudo. E aí eu falei pro Mauro, vamos comprar coisa boa, porque senão o Requião não dá entrevista para nós. Aprendemos lá atrás, né, Tavinho? E o governador falou, não, eu não dou entrevista para o Requião. Uma outra coisa, eu acho que o Requião nem se lembra disso e nem viu que eu estava na fila do avião. Nós estávamos pegando um voo para São Paulo, não sei se o Requião ia fazer uma ponte aérea ali para ir até Brasília, não sei para onde que o Requião ia. E aí o senhor estava na fila, eu estava um pouco atrás ali, e não quis incomodá-lo para cumprimentá-lo. A gente conversou muitas outras vezes em rádio. O senhor chegou até a cantar uma música e foi o maior sucesso, uma música antiquíssima do Nelson Gonçalves, eu não me lembro o nome. Mas aí chegou um sujeito que não era conhecido do senhor, mas era ali um transeunte, chega e fala: nossa, Requião, você tá velho, o teu cabelo tá branco. Daí você falou: graças a Deus, pelo menos eu não morri. E aí, você se lembra disso? Fica velho quem não morre morto. Aí você fala isso e todo mundo na fila cai na gargalhada, e esse é o Roberto Requião. Considerações finais, Roberto Requião, por favor. Olha, eu acho que esse programa que vocês fazem é fundamental. Continuem fazendo com pessoas que tenham a cabeça aberta, que entendam de economia, porque nós estamos abandonados. Eu vejo que nós não temos governo, e na Prefeitura de Curitiba, o Greca, que cá entre nós, pode não gostar do que tem algumas qualidades, mas não tem sensibilidade social, não tem empatia com a população, não se coloca no lugar do povo mais pobre. Então, o povão, o trabalhador, está abandonado. Nós estamos sem governo. É o resultado desse bolsonarismo. Todo político é corrupto. Daí tem um governador do Rio de Janeiro que é completamente fora da casinha, o tal do Witzel. Tem o Zema em Minas Gerais. Não, ele não é político, ele era vendedor de geladeira. O estado de Minas Gerais não é uma geladeira. E ele pôs o estado numa fria, não sabe o que está fazendo lá. E aqui em Curitiba, o Ratinho. O Ratinho devia ter esperado mais, estudado mais, se afastado dos negócios do seu papai, que, aliás, o papai dele é um gênio da comunicação, mas não é um cérebro voltado para pensar o sofrimento do povo brasileiro, o nosso desenvolvimento. No negócio da comunicação, ele é incrível, mas não dá certo como preceptor do governador. E esse governo é um desastre. Então, o que eu espero é que a gente consiga conversar sobre isso e vá formando a opinião dos paranaenses, dos curitibanos, dos pontagrossenses. E eu, no momento, vocês me despertaram o desejo, logo que a pandemia me permita, vamos lá no Bar do Tito. Preparem a carteira, vocês vão pagar o show. Nosso convidado. Combinado. Muito obrigado, Maurício Requião Filho. Muito obrigado, Roberto Requião. Até a próxima. Até a próxima.